Esperando entrar mais gente, pessoal, calma aí. E aí, Olá. carreata passou já? Acabou agora, cara. Eu tava morrendo de preocupação por causa dos fogos, né? Fazia muito barulho, o cachorro latia, mas acabou a hora de sair já. Então daqui a pouco essa carreata chega aqui. É, eles foram pra essas bandas aí mesmo. Então é isso mesmo. Então, então bora começar. Independente do número de pessoas que estejam na live, como ela vai ficar salva, a gente vai prosseguindo, né, na entrevista e a gente deixa salva aí para o pessoal poder acessar Ah, depois, tá sim, bom? sim. Uhum. Tá bom. Sem Agora, problemas. para quem estiver assistindo, para quem está chegando agora, para quem está assistindo agora, já desejo uma boa noite para vocês. E sejam bem-vindos a mais um Livro e Prosa, né, mais uma transmissão. Lembrando que esta é uma ação de um projeto de extensão da Universidade Federal do Acre. Então, as nossas ações aqui elas são certificáveis, tá bom? Vocês podem, se caso você precise de um certificado, em horas você pode ir aqui no link na bio e aí lá você vai encontrar as informações do nosso site de como você pode ser certificado por esta live, tá bom? Lá na página do Varal do Livro da Leitura, tá? Então acessem lá. Certo, pessoal, hoje, como eu disse, a terceira transmissão, né? E hoje nós estamos trazendo aqui uma escritora, né? Ilustre aqui do nosso município, do nosso estado, Magali Lima, né? Ela que vai lançar agora, dia 6, Hannah Vidas Cruzadas, o primeiro romance, o primeiro livro que ela vem escrever. Acredito que não vai ser o único, né? É o primeiro, mas não o único. Mas isso daí é ela que vai Exatamente. dizer para vocês, né? Então, depois das apresentações, né, aqui devidas, eu quero perguntar, né, jogar a vez aqui para Magali, que ela possa se apresentar, dizer um pouco mais sobre ela, como começou a carreira dela no ramo literário, como que ela teve a ideia, como que ela sentiu motivada, inspirada em escrever o Hannah Vidas Cruzadas. Beleza. Posso falar já? Pode, pode. Sim. Na verdade, eu sempre escrevi, desde quando eu fui alfabetizada, né? Porque, na verdade, eu sempre fui alfabetizada já bem na adolescência. Quem leu a minha biografia nas redes sociais estão sabendo disso, que eu sou filha de pais produtores rurais e onde a gente morava, a escola ficava mais ou menos, a escola rural, né? Ficava mais ou menos 2 horas de caminhada a pé. E meus pais não deixavam ir devido a essa distância, né? E eu comecei a ser alfabetizada mais ou menos com uns 12, 13 anos. E foi na época que meus pais se separaram. A gente passou por uma fase muito difícil e de mudanças, né? Umas boas, outras nem tantas. Foi então que eu comecei a estudar e surgiu logo de primeira a paixão pela leitura. Eu sempre fui uma pessoa de muita imaginação, né? Desde criança, as pessoas até me alugavam às vezes que eu era bem aérea mesmo, andava assim com a cabeça no mundo da lua, né? Sempre tive muita imaginação. Aí depois que eu comecei a estudar, aprendi a ler, comecei a ler diversos livros, aí eu fui me interessando pela escrita. Mas em nenhum momento, inicialmente, eu pensava em publicar. Inicialmente eu escrevia só porque eu passei por uns processos de depressão também, que na época eu não sabia, hoje eu sei, na época eu estava deprimida, né? Então a escrita em si foi uma forma de me salvar, né? De mim mesma, porque eu era muito calada, até hoje eu não sou muito de conversar, a não ser com pessoas que eu tenho muita afinidade mesmo, e
A escrita foi uma forma de desabafar tudo que eu tinha dentro de mim. Mas eu nunca pensei em publicar nada. Poemas, por exemplo, né? Comecei pelos poemas. Depois eu parti para algo mais, com maior número de páginas, que é os romances, né, no caso. Aí foi, a minha primeira experiência foi com a Hannah. Eu comecei a escrever ela mais ou menos 7 anos atrás. Eu estava começando a fazer a minha faculdade de biologia na Uninorte, até então eu não tinha computador em casa, tinha alguns rascunhos escritos. Eu chegava cedo, tinha um ônibus que levava a gente para a faculdade, né? Chegava às Sim. 6 horas, aí subia para aquela biblioteca, meu Deus, eu achava aquela biblioteca linda. As meninas ficavam lá embaixo, as minhas colegas, e eu ficava lá escrevendo. E eu tinha vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia, né? Eu me achava insuficiente, incapaz, aquele pensamentozinho de gente deprimida mesmo, né? Aí, quando elas chegavam próximo a mim, eu pegava, baixava a página que estava aberta, né? Aí eu escrevi ele completo, eu imprimi, né, em folha 4. Aí eu comecei a dar assim para as minhas colegas mais próximas lerem, né? Para ver o que elas achavam, elas gostaram. Só que aí foi a época que eu me formei, aí foram aparecendo outros compromissos e eu fui perdendo o foco da escrita, né? Aí eu deixei ele engavetado. Aí comecei a trabalhar, comecei a treinar, mas eu sempre nas minhas horas vagas eu escrevia, né? Eu continuei escrevendo, né? Mesmo sem o pensamento de publicar. Aí quando foi agora, esse ano, tudo mudou, né? Eu nunca tinha pensado em publicar e nesse ano tudo mudou. Por que não, né? É porque antes eu não me sentia preparada assim para receber as críticas, porque tu sabe que nada agrada a todo mundo, né? Sim, é verdade. E quem escreve sabe que é como se tu pegasse um filho e entregasse ele para a sociedade julgar o teu filho. É um amor que a gente cria pelos personagens, entendeu? Afinal é teu filho, né? Fruto da tua imaginação. Muito bem Aí colocado. Nunca a, tinha pensado nessa questão. Exatamente, é um filho, é um amor que a gente cria pelos personagens. É como quando a pessoa critica a tua história, é como se estivesse criticando um filho teu, entendeu? Então eu não me Sim. sentia preparada para isso. Hoje eu já tenho uma estrutura mental mais bem trabalhada em relação a isso, né? Então eu decidi a deixar a Hannah conhecer outros mundos, né? Através da leitura de outras pessoas. E as críticas, sempre virão, as construtivas eu vou agregar, né, para melhorar, afinal, elas são necessárias. E as que forem por maldade, eu vou apenas descartar, porque ninguém agrada a todos, né? Então, é isso aí. E ele, como você falou, não será o único, né? É o primeiro, mas não será o único. Eu tenho mais 4 originais escritos, né? Eu venho sempre 4. tentando melhorar, mais quatro. Sempre E aí, a no publicação ramo do deles? romance. Eu estou pensando ainda em fazer no próximo ano, porque tem também o da minha filha, a Eita! Isabelle. Foi, a Ela Isabelle, ela herdou, se então. empolgou, ela se empolgou, né, quando viu eu, durante todo o processo de publicação, né, cheio de altos e baixos, que é bem sofrido o processo de publicação, quando Sim. você manda para a editora é uma mistura de bom com ruim, na verdade, né? Aí ela viu e se empolgou e fez o dela infantil também. Inclusive já está na editora sendo avaliado. Então eu quero trabalhar primeiro em cima do lançamento do dela, que provavelmente será lá para junho. Aí depois eu começo a ver o meu, que provavelmente será lá para o final do ano de 2021. Um deles. Acredito então que a Academia Juvenil Acreana de Letras, né, o presidente esteve na live semana passada, Sim, acredito que sim. ele se interessa por esse perfil. Infantil, né? Isso. Infantil. Eu tava assistindo, eu assisti hoje vocês novamente, né? E inclusive eu até pensei mesmo em entrar em contato com ele. Mas o pai dela tá super feliz aqui, ansioso pelo lançamento do dela. Pô, mas com certeza, quem é que não ficaria feliz, né? Um prodígio em casa, assim, descoberto assim, acredito eu que ela se inspirou em você, e aí como é que você se sente sabendo disso? Porque, tipo, você foi eu acho assim, a referência dela na literatura, né? Eu quero escrever porque minha mãe escreve também, tipo isso. Eu sinto.
eu me sinto indo na direção certa, né? Afinal, nós estamos aqui para inspirar outras pessoas. Se você não estiver fazendo isso, alguma coisa tá dando errado na sua jornada aqui na Terra, né? Então, a maior alegria é saber que eu inspirei alguém que é muito importante para mim, que é a minha filha, né? E muitos outros que Ela ainda está vão no vir por caminho aí, né? certo. Muitos outros Oh, a se inspirarem com as suas histórias. eu Agora, espero. agora, na tua biografia, não tem como não notar o quão pesado, né, foi o início da sua juventude e aí o início também da sua jornada na escola, certo? Aí eu queria saber como que isso pode ter influenciado, se influenciou nesse processo. Influenciou, assim, como eu já falei inicialmente, era como se fosse uma fuga para mim, né? Foi bem pesado, tipo, eu comecei tarde, né? Eu tive o carinho, o apoio dos professores, mas eu me sentia incomodada dentro de uma sala de aula, já pensando, garoto de 13 anos, 14 anos dentro de uma sala de aula junto com as crianças. Então eu me sentia Sim. incomodada, né? Aí de certa forma eu pensava, só que assim, eu nunca tive o pensamento de, minha vida vai ser sempre assim e tal. Não, eu sempre tive o pensamento de que isso vai passar e isso vai melhorar e que lá na frente eu vou ser alguém, entendeu? E foi em cima disso que eu sempre batalhei. Eu não consigo me ver na mesmice o tempo todo, entendeu? Tanto que eu sou bastante eclética, assim, eu gosto de artes marciais, eu gosto de literatura, eu não consigo ficar ali parada no tempo, só me lamentando, tá dando errado. Eu sempre tenho fé de que algo bom vai acontecer, entendeu? E através da escrita eu tive essa chance, né, de expressar o que eu sentia, de mostrar às pessoas, né, como que eu sou internamente através dos meus poemas e assim por diante. Sim. Levando isso em consideração que você me falou sobre utilizar a escrita como terapia, vamos dizer assim, né? Exatamente. Acredito eu que em Hannah Vidas Cruzadas tem muito de ti na história, não? Conta pra gente assim um Até pouco que mais da sinopse, não. assim. Não? Tá, eu vou tentar falar um pouquinho da história sem dar os spoilers, né? É. A Hannah, na verdade, foi assim. Ela é uma fuga minha, mas sem ter características minhas. Ela é a vida que eu gostaria de ter, mais ou menos isso. Só que com vários conflitos, né? Ela é uma garota rica, mimada, só que com personalidade forte, decidida, sabe o que quer, né? Então, o pai dela é rico, preconceituoso, né? Inclusive, na história a gente fala muito sobre o preconceito, né, social, né, e ela se apaixona pelo professor de música dela, que é um cara que ganha um mísero saláriozinho, né, e o pai dela é contra, né, mas só que, tipo, é aquele amor que encontro de almas mesmo, Uhum. eles se completam. E ela passa por cima da vontade do pai para casar com ele, né, com o professor de música, Vicente. E quando é no dia do casamento, o dia mais feliz da vida dela, porque ela vai casar com o amor da vida dela, né? Passou por cima de muita coisa. Quando é no dia do casamento dela que ela chega na igreja, ele não está. Ele desaparece. Ele simplesmente evapora. Aí então o foco da história é todo em cima disso. Como que o cara encontra a alma gêmea dele, faz de tudo para casar com ela e quando é no dia do casamento ele desaparece, né? Então ela começa a querer saber o porquê, né? Ela sofre, é claro que ela vai sofrer muito, porque é o amor da vida dela, ela perdeu o amor da vida dela, foi abandonada por ele no altar, coisa que é difícil de acontecer, né? Geralmente é a noiva que abandona o noivo. Sim. Aí o pai dela aproveita para casar ela com um jovem da sociedade, que ele aprovava e tal. Ela acaba casando com ele, né? Mas ela nunca esquece o Vicente. Então, o decorrer da história é tudo ela tentando encontrar o Vicente e saber o porquê que ele abandonou ela, né?
É uma história cheia de aventuras, de suspense. É muito emocionante mesmo. Quem já leu pode. Eu sou suspeita em falar, né? Mas quem já leu deu um feedback bem bacana mesmo. Então acredito que a Hannah vai se descobrindo, né, no decorrer da história. Enquanto ela vai procurando por ele, ela vai se Exatamente. achando, né? Exatamente. Ela vai crescendo, né, no decorrer da história também. É bem Aí, interessante. tirar uma dúvida, para quem não sabe, a Magali, ela, posso dizer assim que ela é uma grande articuladora aqui no município de Senhor do Guiomar, quanto ao jiu-jitsu, né? Ela e algumas outras figuras aqui no nosso município, né? E você tem é uma vida comum, como todo mundo, né? Você tem seus Sim. afazeres, tem as suas responsabilidades para com a academia, né? É, ainda leciona também? Foi? Ainda leciona também? Não, esse ano eu Você é tô form- afastada. Mas aí todos os afazeres em casa e tudo, aí como que você conseguia tempo conciliar as questões para escrever o livro? Seu Eu tempo, sua escrevi, vida na pessoal? verdade, eu sempre tive dificuldade para dormir cedo à noite. Eu tenho facilidade para dormir durante a manhã, né? Eu nunca consegui levantar cedo feliz da vida. Eu sempre levanto cedo achando ruim, querendo mais. Mas à noite eu sempre dormi tarde. Então é à noite que eu começo a escrever as minhas histórias, tipo, depois das 10, que tá todo mundo já nos seus lugares, né? Criança alimentada, né? Já tudo nos seus lugares, vou aqui pro quarto da neném, pego o meu computador, que agora eu tenho, antes eu não tinha, era no papel e caneta mesmo. Pego o meu computador e vou fazer as minhas viagens. Vou escrever. Eu escrevo até 12, meia, 1 hora, 2 horas da manhã, dependendo da minha empolgação, do meu envolvimento com os personagens também. E, e assim, à medida que quanto mais você escreve, mais habilidade você vai ganhando, como qualquer outra coisa na vida. Então, hoje 1 hora, 2 horas já escrevo bastante números de páginas já. Sim, entendi. A hora mais silenciosa do dia, as pessoas dizem, Isso, né? Mas realmente, isso. realmente, a madrugada é muito boa. Eu só consigo me concentrar mais na madrugada e pela manhã. Tipo, eu acordo, só tomo café, já sento lá. Aí a inspiração vem mesmo, parece que a gente está vivendo o mundo dos personagens. É muito maravilhoso. Enquanto alguns maratonam série, altas horas da madrugada, tu tá lá maratonando histórias que Eu tô você mesmo tá maratonando criando. as minhas próprias stories, né? Eles estão lá, conta a minha história, eu só escrevo, só isso. Então não tenho problema de bloqueio também, que a maioria dos escritores tem, né? Eu tô Sim. começando agora, e até então, durante a escrita desses 5, né, que o 4 que eu ainda não publiquei, mais a Hannah, eu nunca tive problema com bloqueio. Na verdade, eu tenho problema em terminar. Porque é tipo como se os personagens se apresentassem para mim e só dissessem, ó, conta a minha história, aí eu sento aqui e vou só escrevendo, entendeu? É como se fosse uma história de uma vida, né? Acaba sendo longa demais porque é quase isso que tu quer retratar, né? Tipo, desenvolver uma vida de uma Exatamente. pessoa, né? É uma vida, por isso que se torna um romance, né? Porque é uma vida. Às vezes eu até me policio. Tem vezes que eu passo de 2 dias, porque a história dele me leva, do personagem principal, me leva para uma circunstância que eu não quero vivenciar. Entendeu? Porque quem escreve sabe disso, que você vivencia a história dos personagens, como se você estivesse vivendo as dores deles, as felicidades, as conquistas, você sente tudo isso. Você chora, você sorri, né? Quem está de fora assim até parece meio estranho, mas é normal, né? Quem escreve sabe disso. Então tem momento que a vida dele vai para uma circunstância que eu não quero escrever, eu não quero que isso aconteça. Então não quero escrever e eu fico tentando achar uma outra saída para que aquela situação não aconteça, mas fica lá, não, tem que acontecer, tem que acontecer. Por mais que eu não queira, eu tenho que escrever, porque é a história dele e eu estou só apenas contando, entendeu? Tenta ser o mais verossímil possível, né? Exatamente, exatamente. Menos clichê, aquela coisa assim, vai acontecer alguma coisa, vai me salvar daquilo, ou não. Tem que acontecer. Tipo isso, né? Tem que acontecer, tipo isso. Na verdade, eu não faço
roteiros, né? Porque a maioria dos escritores, assim, depois que eu comecei a escrever com a intenção de publicar, eu pesquisei muito, porque até então eu não sabia nada de publicação. Eu só escrevia, eu não sabia como que era feita essa publicação, como que os escritores, né, faziam Sim. para escrever suas histórias. Eu comecei a assistir videoaulas, mini cursos, tudo pelo YouTube. Tem muitos gratuitos também. E eu percebi que a maioria deles, eles escrevem tipo um esquema, um roteiro das histórias deles, né? Eles já começam sabendo quais são os personagens, o que que vai acontecer no metade da história, o que que vai acontecer no final. Eu não consigo fazer isso. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu só sento com o personagem principal na minha cabeça e começo a escrever. Nem eu sei o final da história, entendeu? Acho que deu uma travada aqui, acho que foi a internet. Não sei se foi a minha. Alguém ainda tá me vendo aí? Se puder comentar, por favor. Eu acho que a conexão aqui caiu. Pessoal, por favor, só um instante enquanto a Magali conecta de novo, tá? Enquanto ela está voltando, né, quero deixar um recado para todos que estão me assistindo aí, para quem estiver me assistindo. Se você quer participar de algumas atividades, né, meu bem, ela sumiu, mas daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco eu acredito que ela vai voltar. Certo, então, se você quer participar de alguma atividade acadêmica ou alguma atividade de extensão que é certificável, ou mesmo que você não queira o certificado, mas queira participar de alguma coisa, de algo institucional, gente, aqui no link da bio aqui do Articult, nós temos alguns projetos que vocês podem estar participando agora até o final do ano, tá bom? Além desse, nós temos o Cine Clube Capivara, para quem gosta de filmes, para quem quer debater sobre filmes. Nós temos o Palco Livre, para quem quer se expressar artisticamente. E aí nós temos aqui o Varal do Livro da Leitura, também, que é o projeto ao qual essa ação está integrada, tá? Se você escreve, isso aqui tá importante falar, que eu acabo esquecendo nas lives. Se você escreve e quer divulgar o seu texto, nós também certificamos, tá? Nós temos uma ação chamada Testando, que aí você envia pra gente o seu texto e nós divulgamos no nosso site, tá bom? Então, se você tem interesse em divulgar ou conhece alguém que escreve e queira divulgar, só mandar pra gente, tá bom? Entra aqui no link da bio, dá uma olhada na página, olha tudo lá que tem todas as instruções, tudo certinho do que vocês precisam, tá bom? Agora vamos só aguardar aqui que acho que daqui a pouco ela volta. Pessoal, eu vou fazer assim então. Eu vou encerrar essa transmissão, tá? E aí, quando ela conseguir conectar novamente, a gente abre uma nova transmissão, tá bom? Mas essa transmissão aqui ela vai estar salva aqui no IGTV, tá? E aí, vocês fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista, tá bom? Para que a gente não fique muito tempo aqui, tá? Então,